Eu, Viane Calomia Joré. Eu nasci aqui Eu nasci na aldeia mesmo, né? Aqui, só que é na outra aldeia, lá embaixo. Então, o que eu faço, né? Assim, eu vivo assim, eu faço mais artesanato, né? Que a gente, desde a juventude minha, a gente trabalhava muito na roça, né? Com meu pai, na época, nós trabalhávamos na roça com meu pai, nós plantávamos muito mandioca, banana, né? E arroz, feijão, então pouco assim eu não estudei muito, né? Mas aí a gente também sobrevivia da roça, né? Vendia banana, mandioca, arroz, né? Vendia para a gente poder comprar alguma coisa, roupa, né? Que a gente na época quase não comprava nada, assim, como arroz, feijão, a gente tirava tudo da roça, né? E aí de lá pra cá, né? Aí como eu casei, a gente teve os filhos, né? A gente quer dar o melhor para os filhos da gente, né? A gente assim, começou a fazer artesanato, então a gente vive do artesanato, né? Vive o artesanato, mas aqui nós fazemos colar, fazemos cesta, nós fazemos anel, esteirinha, né? Fazemos cocal, mas nós faz o cocal, mas é com pena assim de galinha, né? Porque nós não podemos, assim, mas nós temos que preservar, né? Então nós fizemos com pena de galinha. Aí se nós faz, né? E então a gente vende, né? Aí com isso eu criei meus filhos assim, hoje, graças a Deus, né? Todos eles estudam, né? Que é uma coisa melhor, então você tem que tirar dali, sobreviver do artesanato, vender, comprar o que precisa, né? Hoje, graças a Deus, né? Eles estão estudando, fazendo faculdade assim. E nós fazíamos cesto de lavar roupa, cesto grande, né? A gente vendia, graças a Deus, onde nós saía para vender, nós vendia bastante mesmo, né? Aí, então hoje estão estudando, né? Mas graças a Deus só com o dinheiro mesmo desses assim. E vem ajudando na renda, né? Que hoje com essa virose que deu aí, que todo mundo sabe, né? Ficou complicado para todos, né? Para todos nós. A gente parou um pouco, né? Parou, não pode sair, tem que ficar mais em casa, mas aí a gente tem outras coisas, né? Assim, para fazer. Mexer na roça, né? Plantar, que a gente tem a rocinha da gente ali fora, né? Ali para baixo. Então a gente planta mandioca, planta abóbora, e a gente vai mexendo aqui mesmo, né? E aí nas horas vagas a gente continua fazendo artesanato, como vocês viram, né? E assim nós vai indo, vai trabalhando, né? Aí a gente vende umas peças que a gente vende. Aí assim vai indo, mas não tá mais assim como estava antes, né? Que a gente vendia bastante, porque a gente parou de estar saindo por causa dessa doença, dessa virose que deu. Assim. Bom, eu nasci na aldeia Almutina, né? A minha infância ela foi uma infância muito boa, graças a Deus. A comunhão com a minha família, o crescimento com os meus avós, que eu fui criada com meus avós paternos, né? Meu avô Gari e a vovó Maria. Então, a minha infância foi muito boa, ter esse convívio, né? Meu pai, ele é indígena, né? A minha mãe, ela não é indígena, ela é carioca. Ela veio trabalhar com povos indígenas na época, bem nova, né? E nesse trabalho ela conheceu meu pai, o Fernando, e a nossa criação, a comunhão entre nós também foi muito maravilhosa, né? Não teve discriminação por ela ser não indígena, né? A família do meu pai sempre nos escolheu super bem, ela também. Olha, eu tive ótimos professores. Os nossos professores, a maioria são todos indígenas, formados aqui, né? Então a gente teve essa parte da educação, que é aprender a falar a língua materna e a língua portuguesa. Como o povo Mutina teve no início essa questão de
antigamente de privar a língua, a cultura, teve uma perda, né, nessa época. E os nossos professores, com os nossos anciões mais antigos, né, tentaram e até hoje recuperam essa língua materna para a gente aprender desde cedo, né? Quando entrou na escola, aprender a falar a nossa cultura, né? E as pinturas, para a gente não esquecer ou deixar de lado. A aldeia Bacalana, ela tem um significado, né? Que significa garça branca. E ela foi fundada pelos meus tios, né? Na época que fizeram a abertura da aldeia. A gente se separou da aldeia central, que é a Almutina, né? E aqui é um lugar, um ambiente muito tranquilo, né? A maioria das comunidades que vivem aqui são evangélicas, coisas que não afetou a cultura também. Muitas das vezes as pessoas pensam que o evangélico ela afeta essa questão da cultura, mas assim, a gente vive em união, né? A aldeia tem uns 7 anos fundada, então é um lugar bem tranquilo, um pessoal bem receptivo. A educação foi que a gente fazia o artesanato. Na época que eu saía para vender, né, aquele cestão de roupa suja, então a gente vendia, aí comprava o que precisava para eles, né, para ir mantendo eles, né, na escola. Então toda semana nós saía para vender o artesanato, que era o cestão, né, que tinha muita saída. Então a gente vendia, ia sobrevivendo disso, ia mantendo eles na escola. Aí eles precisavam de um chinelo, porque no colégio eles pedem, né? Aí lá a gente comprava. E assim nós foi criando eles, graças a Deus, hoje estão criados, né? Estão se esforçando muito. Uns dois que ainda estão estudando, estão se esforçando muito, né? E assim, né? A gente vai na mata, a gente colhe, né, as sementes, trabalha elas, né, trabalha elas bem mesmo, a gente faz o colar, né, aqui nós faz tudo natural, é igual a cordinha que nós costuramos os cestinhos, vocês filmaram a cordinha, ela é do tucum, a gente vai na mata, apanha, né, e faz a cordinha e costura os cestos, aí apronta tudo, o colar também a gente faz com a fruta da mata que nós catamos, né? Ela tem época certa, tem época que ela dá e época que ela não dá. Então quando a gente já sabe, né? O dia certo a gente vai na mata e apanha e faz o tratamento dela para fazer o colar, né? Então assim nós trabalhamos tudo assim, tudo original mesmo do mato, né? Como açaí mesmo, nós temos muito, né? Aí faz o suco dele. E aproveita a semente, nada é estragado, igual o jatobá também, né? Então nada é estragado, tudo é bem aproveitado. Esses produtos nós começamos a vender na época, nós vendíamos em Cuiabá, né? Nós vendíamos na casa do artesão. Mas assim, como aconteceu essa virose que deu, né? Aí lá parou tudo, né? Não está comprando nada, parou tudo, é como eu falei, né? Então, lá que era a nossa venda antes. E tinha mais outra casa também que comprava, mas aí parou tudo também, não compra mais por causa disso, né? Olha, na aldeia Bacalana temos os idosos, né? E que eles têm, e tem os professores também que recebem, né? Que tem o salário dele, tem o pessoal da parte da saúde também, que são os técnicos, também que tem o salário. Agora, aquelas pessoas que não têm, elas sobrevivem da plantação, né, tradicional, e do artesanato, que ajuda muito ter alguma coisa dentro de casa, comprar. Mas aqui a gente é uma família bem unida, né? Quando a gente sabe que sobre essa questão da pandemia teve uma quebra, né? Então a gente se une, se organiza e ajuda aqueles que não tem. A gente trabalha nessa questão muito de união. Mutina, sou da etnia Mutina. Atualmente trabalho na Escola Estadual de Educação Indígena Julaparé. Minha formação é em licenciaturas em Ciências Sociais. Sou fruto da primeira
turma, terceiro grau indígena, que se iniciou em 2001 na Unemate, em Barra do Bugres. A minha formação foi muito importante, onde tive também o apoio da comunidade e após a formação tive que retornar à aldeia novamente para ajudar na educação específica e diferenciada do povo. Tá bom, nós ficamos sabendo pela televisão, né? Assim que hoje nada é escondido, né? Tudo que acontece a gente fica sabendo, né? Pela televisão, né? Pela internet mesmo, né? Então a gente fica sabendo. Vocês ficaram assustados com a notícia? Muito mesmo. Foi uma coisa que abalou, né? Abalou, acho que não foi só aqui nós indígenas, que foi todos, né? Ficou abalado com isso aí. Então, aqui na minha aldeia mesmo teve várias pessoas que pegou, né? Assim, e graças a Deus nós tivemos, acho que foi uma perca sobre essa doença, né? Que deu, mas assim, por causa que não esperava que era isso que estava acontecendo, porque o povo aqui estava tudo tranquilo, ninguém estava saindo da aldeia, então ficou, né? Eu mesma, quando nós escutamos que estava acontecendo isso, eu nem saía da casa, é só aqui, né? Não andava, né? Aí nós ficávamos mais aqui, então a gente assustou, nem sabia que aquilo lá era isso já, né, que estava acontecendo, e na verdade já era isso, porque aqui eu não saía para ir na casa dele, e nem ele vinha aqui, e nem a casa da minha mãe, eu não ia lá, e nem eles vinham aqui, então tudo ficou sob o controle, né, e aconteceu. Coisa que foi uma coisa muito triste, que assim a gente não deseja para ninguém, porque foi uma doença terrível. É uma doença que você não aguenta. Eu mesmo não aguentava nem só ficar deitado mesmo. Febre, muita febre, dor de cabeça. Não aguentava nem sentar na ponta da cama. Quando eu levantava para sentar na cama, vinha aquela tontura, parece que puxava para deitar e a vista escurecia. E não aguentava, não comia nada, não tinha vontade de comer nada. Uma coisa terrível mesmo. Mas graças a Deus eu melhorei, né? Todo mundo aqui começou, né, a tomar remédio do mato. Então a gente tomou e esse aí ajudou também. E aí depois tomamos remédio, né? O médico veio também, né? O médico veio, passou tudo, remédio para nós, mas nós continuamos tomando remédio do mato também. A minha avó, antes dela se adoecer, né? Eu sempre fui criado com eles. Quando a minha mãe ela saía para trabalhar, né, em outros lugares, eu ficava com meus avós. Então, desde cedo, a minha avó ela sempre nos ensinou essa questão de artesanato, como fazer. O meu avô também, de como você entrar na mata, de como você pegar, né, aquele produto para fazer o artesanato. Então, ela foi passada desde cedo, desde novinha. Teve essa questão do artesanato, e vendo os meus tios mesmo fazendo artesanato, eu sempre estava ali por perto, né, quando meus tios faziam anel. Então, assim, eu cresci numa família criada com artesanato. Meu avô, né, ele conta que na época era muito difícil, né? Na época não tinha tanta tecnologia, não tinha carro, e eles faziam artesanato, tinham que sair da aldeia a pé, ou às vezes de cavalo, né, para poder chegar até a cidade, atravessar a beira do rio, para poder vender. E naquela época ele disse que era muito difícil o acesso até a cidade, né, mas ele conseguia vender e trazer, né, o alimento para casa, os meus tios, o meu pai mesmo, né. Então essa questão do artesanato, ela sempre está envolvida. A Covid no momento foi muito difícil, né, a gente trabalha na área de saúde, ver pessoas que você conhece e de repente não está mais no seu meio, essa coisa de você não poder ir à casa dos seus avós, ir na casa da sua tia, né, para até mesmo preservar a vida, a saúde deles.
Foi um momento muito difícil. A gente sabe que na cultura indígena a gente tem essa questão da união, né? Então, assim, a gente ficar trancado dentro da nossa casa, não poder visitar nossos avós, não poder visitar nossos parentes, foi um momento difícil, né? A gente teve perda de pessoas importantes na nossa comunidade, foram anciões que tiveram extrema importância, né, na nossa comunidade. Então foi um período muito difícil, né? Você vê idosos, você vê adolescentes, jovens se partindo e ao menos sem se despedir, né? Na cultura tem isso, né? De a gente fazer uma celebração, de dar o último adeus à pessoa querida. E a gente foi privado de tudo isso, né? Você poder ir lá, enterrar a pessoa e não poder nem pelo menos abrir o caixão ou se despedir, né? Foi privado de muita coisa. Então a gente que trabalha na área da saúde, a gente teve todos os cuidados, né? A gente teve que nos reinventar, na verdade. Foi um período difícil. Hoje, graças a Deus, né, a gente já tomou a vacina, tomamos todos os cuidados, né, até mesmo com os medicamentos tradicionais, que nos ajudou muito e nos ainda fortalece ainda esse conhecimento que vem das gerações, né? Olha, como eu te disse, foi a questão de não estar perto, a questão de você ser privado de não visitar os seus entes queridos. Eu acredito que foi uma parte que doeu tanto para todos, né? Você não poder ir na casa do seu avô, da sua avó, tomar benção, sentar, conversar, foi uma das coisas que eu vi que realmente afetou muita gente, né? Porque a gente, como jovem, a gente sabe dos cuidados que a gente precisa ter. Então a gente privou, né, de chegar perto da casa de alguém para não contaminar, né, colocar a vida deles em risco. Ela foi conforme foi andando, né, a questão, a notícia, né, e a gente chegou num consenso, né, entre nós, entre as pessoas da cidade também, né. E assim ficou muito difícil porque era só uma pessoa da casa que era liberado para fazer os afazeres na cidade, fazer compra, pagar a conta, né? Então a gente privou. E todas as vezes quando a pessoa ia para a cidade, era ir, fazer o que tinha que fazer, chegar em casa, tomar um banho, lavar a roupa e depois sim a gente, né, se unir novamente com a família. No começo da pandemia antes disso teve uma reunião, né, dentro da aldeia central. E nessa reunião foi decidido fazer um bloqueio sanitário, né? Eles revezavam as pessoas que ficariam naquele local, a quantidade das pessoas que iriam para a cidade e voltar, né? E a gente, como a gente fica um pouco na cidade, um pouco na aldeia, a gente teve que evitar o máximo, né? E não tinha vacina ainda, tinha aquele processo que ainda estavam fazendo a vacina, então a gente ficou um pouco afastado. Mas graças a Deus, hoje a gente tem a liberdade de vir visitar nossos parentes, nossos avós, nossos tios, né? Então bem no começo teve um bloqueio, né? Na entrada da aldeia central e no finalzinho da Bacalana também teve esse bloqueio sanitário. Durante a pandemia nós tivemos várias dificuldades para fazer o atendimento aos alunos das séries do ensino fundamental, do ensino médio, devido à falta de comunicação com outras aldeias, porque dentro do nosso território, durante os anos anteriores, foram surgindo várias aldeias, e os alunos que estudam, né, como a aldeia Bacalana, a aldeia Macepô, a aldeia Catamã e outras aldeinhas onde nós, devido à falta de internet, que ainda não foi instalada nessas aldeias, nós tivemos essas dificuldades de atendimento.
Por isso fizemos o atendimento apostilado e devido ao isolamento que tínhamos que ter para que fosse feita a prevenção e também seguir os protocolos de segurança. Com isso aí eu aprendi assim, ter cuidado, né? Ter muito cuidado, principalmente muito cuidado, e vigiar muito, né? Assim, eu aprendi, porque a gente cuidando, a gente ainda pegou, né? Imagina se não cuidasse, né? Olha, naquele momento foi de reaprender, né? Os alunos têm a aula, tem aquele convívio, tem aquele contato com o professor. E assim é muito difícil falar, porque assim, a gente dentro da comunidade é toda essa questão de mistura, a questão de ir lá visitar. Então no começo foi difícil realmente, os professores tiveram que se reaprender em questão de usar o celular, fazer videochamada, né, as tarefas, né, e organizar, ou só uma pessoa da família ir lá na escola, buscar essas atividades, né? Tudo por foto, graças a Deus a gente tem essa tecnologia, né? As crianças faziam essa questão das atividades, tiravam foto e tal, colocavam no grupo, então foi uma questão de a gente realmente reaprender, e nesse período a gente usou muito o celular, né? A comunicação virtual também. Olha, cada um tem uma opinião totalmente diferente da nossa, né? E assim, você chegar e entrar no pensamento de outra pessoa, falar, olha, você tem que respeitar isso, isso, isso. Cada um tem um pensamento diferente, né? Só que assim, a gente demonstra com amor, com união. É sempre respeitar o próximo, é sempre respeitar as opiniões diferentes, né? A gente cresceu nesse meio, onde os mais velhos, né, da nossa casa, nossos avós, nos ensinam isso até hoje, né? A questão do respeito. É respeitar o próximo. Se você não gosta, se você tem um pensamento diferente, que você venha conhecer, né, a realidade de uma cultura indígena, uma aldeia indígena, né? Ver que a gente trabalha em união, a gente se esforça muito, né, na questão do plantio, na questão do artesanato, entendeu? E assim a gente vai levando, né? Vai levando e a gente vai tentando construir um pensamento positivo daquelas pessoas que têm esse pensamento negativo da gente, né? Acredito eu que seria o fortalecimento. Fortalecimento porque assim, hoje você está aqui, amanhã você não sabe o dia de amanhã, amanhã pertence a Deus, né? Aproveitar o máximo com a família, aproveitar o máximo com os amigos, né? Com seus avós, que os nossos avós estão hoje aqui, amanhã só Deus sabe, né? Aproveitar cada segundo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, né? Eu não deixar isso morrer, porque hoje em dia o mundo, as pessoas têm um pensamento totalmente diferente, né? Mas eu aconselho sempre que seja perto, próximo das pessoas que você ama, né? Aprender o máximo com aquelas pessoas, com seus avós, com seus tios, e passar isso para os seus filhos, para que eles nunca venham esquecer da raiz, da onde eles saíram, para onde, né? Se você for viajar, se você for trabalhar, ou morar em outro lugar, ou em outro estado, ter esse pensamento, né? De ir, mas voltar para a comunidade, dependente de qual comunidade que seja, né? Mas assim, essa questão da união entre si, entre família e entre comunidade. Então, fazer os agradecimentos, né, com esse projeto, ele foi baseado na realidade da comunidade nossa, do Bacalana, né? Como eu cresci desde pequena vendo meu avô, minha avó fazendo artesanato, é uma coisa que fica para a mente toda, né, impactada. E ver os meus tios que criaram, né, os meus primos também, com essa questão do artesanato, né? E agradecer, e para que outras pessoas conheçam a realidade, conheçam, né? Que tenham um carinho próximo, tenha assim um conhecimento mais amplo
sobre a cultura indígena, né? Cada um tem um pensamento diferente, culturas diferentes, né? Mas que viesse realmente conhecer, eu fico agradecida com essa oportunidade em mostrar, né, a realidade nossa aqui, e mostrar um pouco da nossa cultura, um pouco do conhecimento da aldeia Bacalana.